Você sabia que o espinossauro é considerado o maior dinossauro aquático e carnívoro já descoberto? Com uma vela dorsal impressionante e adaptado para a vida aquática, ele é uma das criaturas mais fascinantes do período Cretáceo. E que tal saber que ele poderia nadar habilmente, como um crocodilo gigante? E que suas mandíbulas eram incrivelmente poderosas, projetadas para agarrar presas escorregadias. E se eu te dissesse que ele tinha características únicas que o diferenciavam de outros grandes predadores? E que ele pode ter sido mais um pescador do que um caçador terrestre? Mas isso é apenas o começo. Fique conosco e descubra como novas pesquisas estão mudando tudo o que pensávamos saber sobre esse incrível dinossauro, porque hoje vamos explorar essas e outras curiosidades surpreendentes sobre o monstro aquático do Cretáceo. Fique ligado, você vai se surpreender. O espinossauro, cujo nome significa lagarto-espinho, viveu há cerca de 100 a 93 milhões de anos, durante o período Cretáceo. Com mais de 15 metros de comprimento e pesando até 7 toneladas, ele é muitas vezes retratado como um dos maiores predadores da era dos dinossauros. Conhecido por sua vela dorsal gigante e um crânio longo e estreito, o espinossauro dominava seu ambiente como um predador aquático. Mas qual era o verdadeiro comportamento desse gigante? Quais são as últimas descobertas que nos ajudam a entender melhor sua vida e seu mundo? Há muito mais sobre esse predador do que imaginamos. Hoje vamos desvendar os segredos de sua anatomia, comportamento e as últimas descobertas científicas que mudaram nossa visão sobre esse gigante pré-histórico. A primeira descoberta de um espinossauro foi feita em 1912 pelo paleontólogo alemão Ernst Stromer. Desde então, restos fósseis adicionais foram descobertos, fornecendo uma visão detalhada sobre sua estrutura e modo de vida. Mas o que fez do espinossauro um tema tão intrigante para os cientistas e entusiastas? Sua imensa popularidade deve-se não apenas ao seu tamanho, mas também ao seu papel único como um predador aquático. Não podemos esquecer que a popularidade do espinossauro no cinema e na mídia contribuiu significativamente para o interesse público em paleontologia e na ciência dos dinossauros. Livros, documentários e exposições em museus frequentemente destacam o espinossauro, tornando um símbolo duradouro do fascínio humano com essas criaturas antigas. Em 2001, o espinossauro ganhou destaque no filme Jurassic Park 3, onde foi retratado como um rival feroz do Tiranossauro Rex. O realismo dos efeitos especiais ajudou a cimentar a imagem do espinossauro na imaginação popular. Mas não podemos dizer que o cinema é o único responsável por tamanho fascínio. Você sabia que o espinossauro tinha um dos crânios mais longos entre os dinossauros carnívoros? Vamos explorar como ele usava essa incrível ferramenta em breve. Vamos começar pela anatomia desses gigantes. O espinossauro tinha braços relativamente longos e poderosos, com grandes garras curvas. Esses braços poderiam ser usados para agarrar presas ou ajudar a nadar. Alguns cientistas acreditam que suas garras poderiam ser usadas para capturar peixes ou escalar árvores caídas e margens de rios. Outro aspecto fascinante é sua mandíbula. Com dentes cônicos e não serrilhados, o espinossauro tinha uma mordida projetada para segurar peixes escorregadios. Estudos indicam que ele poderia capturar grandes peixes e outros animais aquáticos. E quanto ao tamanho? O espinossauro é atualmente considerado o maior dinossauro carnívoro conhecido, com uma altura que podia chegar a 5 metros e um comprimento de até 18 metros. Seu peso estimado era entre 7 a 9 toneladas. E quanto à velocidade? Você ficará surpreso ao saber que o espinossauro era provavelmente um nadador eficiente, com adaptações corporais que facilitavam a vida na água. Vamos mostrar isso mais adiante. O espinossauro era tanto um caçador como um necrófago. E você sabe o que é necrófago? É aquele que se alimenta da carne de animais mortos. E o que isso quer dizer? Que ele poderia se alimentar de carcaças deixadas por outros predadores, bem como caçar suas próprias presas. As suas mandíbulas poderosas e habilidades de natação indicam que ele era um predador formidável, mas ele também se alimentava de carcaças, conforme evidências de marcas de mordida em ossos antigos. Novos estudos sobre sua visão e olfato sugerem que ele tinha habilidades sensoriais excepcionais, capazes de detectar presas a grandes distâncias. Então a real é que provavelmente o espinossauro não passava aperto, nem fome.
Podia caçar ou se alimentar de restos de animais que encontrasse pelo caminho, inclusive se valendo do seu excelente olfato para achar comida, fosse ela viva ou morta. E a ciência ainda está descobrindo novos fatos sobre o espinossauro. Em 2014, uma descoberta revolucionária de novos fósseis revelou que o espinossauro tinha adaptações aquáticas, incluindo pernas traseiras mais curtas e um corpo adaptado para a natação. Essa descoberta abriu novas possibilidades para entender a biologia e evolução dos dinossauros. A análise de fósseis também está nos ajudando a entender sua relação com outros dinossauros e animais aquáticos. Esses avanços tecnológicos estão mudando nossa compreensão sobre o espinossauro diariamente. Com o uso das tecnologias, os cientistas fazem descobertas chocantes. Tomografias computadorizadas de crânios revelaram detalhes sobre sua estrutura cerebral e capacidades sensoriais. Mas há muito mais a ser descoberto. Cada nova escavação traz à tona perguntas sobre como o espinossauro viveu, caçou e sobreviveu em seu ambiente. Por exemplo, um estudo recente sugere que o espinossauro tinha um estilo de vida semi-aquático, passando grande parte do tempo na água, caçando peixes e outros animais aquáticos. O espinossauro é conhecido por sua vela dorsal distintiva. Mas para que servia essa estrutura impressionante? Alguns cientistas acreditam que a vela dorsal do espinossauro poderia ter sido usada para regular a temperatura corporal, ajudando a absorver calor ou dissipar calor dependendo das condições ambientais. Outras teorias sugerem que a vela dorsal poderia ter sido usada em exibições de acasalamento, ajudando o espinossauro a atrair parceiros e intimidar rivais. A vela dorsal poderia também ter ajudado na natação, funcionando como uma espécie de leme que ajudava a direcionar o corpo do espinossauro na água. Em suma, o espinossauro não era apenas um gigante físico, mas também um predador com adaptações únicas que o ajudaram a dominar seu ambiente aquático. O espinossauro é um exemplo fascinante de como a evolução pode levar a adaptações únicas e surpreendentes. Desde suas habilidades de caça até suas características anatômicas únicas, o espinossauro é uma prova viva da complexidade da vida na Terra há milhões de anos. Mas como os cientistas sabem tanto sobre o espinossauro? Além das escavações de fósseis, técnicas modernas como a análise de isótopos estáveis nos ossos e dentes do espinossauro revelam detalhes sobre sua dieta e hábitos. A análise isotópica pode indicar se um dinossauro tinha uma dieta mais terrestre ou aquática. Por exemplo, um estudo de 2020 analisou os isótopos de oxigênio nos dentes do espinossauro, sugerindo que ele passava grande parte do tempo em ambientes aquáticos, consumindo principalmente peixes e outros animais aquáticos. Outra descoberta intrigante é que os ossos do espinossauro eram mais densos que os de outros grandes dinossauros carnívoros, semelhante aos ossos de animais aquáticos modernos como os hipopótamos. Isso sugere que o espinossauro era bem adaptado para a vida na água. Vamos falar sobre a famosa cauda do espinossauro. Em 2020, uma equipe de paleontólogos descobriu uma cauda excepcionalmente longa e flexível em um espinossauro, sugerindo que ele poderia usar sua cauda para nadar, semelhante a um crocodilo. Essa descoberta desafiou a visão tradicional dos grandes dinossauros carnívoros como exclusivamente terrestres, revelando um predador que era verdadeiramente anfíbio. Você sabia que a pele do espinossauro também é um tópico de intenso debate? Alguns fósseis indicam que ele poderia ter uma pele mais lisa e escamosa, enquanto outros sugerem a presença de pequenas estruturas semelhantes a penas. As impressões de pele do espinossauro revelam uma textura complexa e variada. A pele era composta por escamas pequenas e arredondadas, semelhantes às de alguns répteis modernos, mas sem a presença de penas em grande parte do corpo. As escamas variavam em tamanho e forma dependendo da localização no corpo, sugerindo uma adaptação específica a diferentes funções biológicas. As impressões mostram que a pele do espinossauro era coberta por escamas em áreas como o pescoço, a cauda e a região pélvica. Essas áreas provavelmente precisavam de proteção extra devido ao desgaste e ao atrito. Em outras partes do corpo, como os flancos e a barriga, as escamas poderiam ser menores e mais flexíveis, permitindo maior mobilidade. A descoberta de escamas no espinossauro contribui para o debate sobre a evolução da pele e das penas nos dinossauros. Enquanto muitos dinossauros terópodes menores possuíam penas, o espinossauro e outros grandes terópodes mantiveram escamas, indicando uma evolução divergente baseada em necessidades ecológicas e funcionais.
Representações anteriores do espinossauro em filmes, como em Jurassic Park, em 2001, mostravam o dinossauro com uma pele escamosa semelhante à de um réptil moderno. Essas representações eram baseadas no conhecimento paleontológico da época. Com as novas descobertas, futuros filmes e documentários podem começar a incorporar esses detalhes mais precisos sobre a textura e a aparência da pele do espinossauro, oferecendo uma visão mais realista do dinossauro. Sabia que o espinossauro tinha um dos maiores cérebros entre os dinossauros carnívoros? O espinossauro é conhecido por ter um dos maiores cérebros entre os dinossauros carnívoros. Essa característica contribuiu significativamente para suas habilidades como predador. Comparado a outros dinossauros, o espinossauro tinha um cérebro relativamente grande em proporção ao seu corpo. Embora o cérebro do espinossauro ainda fosse pequeno em comparação aos padrões modernos, ele era grande para um dinossauro. O tamanho e a complexidade do cérebro do espinossauro sugerem que ele poderia ter comportamentos de caça mais sofisticados. Isso inclui a capacidade de planejar emboscadas e talvez até mesmo caçar em grupo, como algumas teorias propõem. Um cérebro maior implica em melhor coordenação motora e sensibilidade. O espinossauro precisava de uma excelente coordenação para manejar seu enorme corpo, especialmente durante a caça de presas rápidas. O tamanho do seu cérebro abre a possibilidade de que o espinossauro pudesse ter comportamentos sociais, como viver e caçar em grupos, e é apoiada pela estrutura cerebral avançada. Isso sugeriria habilidades de comunicação e interação com outros membros de sua espécie. A descoberta de que o espinossauro tinha um dos maiores cérebros entre os dinossauros carnívoros tem ajudado os paleontólogos a entender melhor a evolução dos comportamentos predatórios. Estudos do cérebro fossilizado de dinossauros, usando técnicas como tomografia computadorizada, permitem reconstruir a anatomia cerebral e inferir capacidades cognitivas. Em suma, o tamanho e a complexidade do cérebro do espinossauro são um dos fatores que tornam esse dinossauro tão fascinante. Ele não era apenas um gigante físico, mas também um predador com capacidades cognitivas avançadas, o que ajudou a consolidar seu status como um dos dinossauros mais temidos e respeitados de todos os tempos. O espinossauro continua a ser um símbolo de poder e mistério. Cada nova descoberta nos aproxima mais da verdade sobre sua vida e seu mundo. Desde suas habilidades de caça até suas características anatômicas únicas, o espinossauro é uma prova viva da complexidade da vida na Terra há milhões de anos. E aí, você sabia de todas essas curiosidades sobre o espinossauro? Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais vídeos incríveis como este. E aqui estão 2 sugestões de vídeos que acredito que você vai gostar. Até a próxima!